Sabe quando a gente é acusado de algo que não fez? É uma sensação horrível, não é? Pois é, hoje vamos mergulhar no Salmo 17, que é basicamente a oração de Davi nesse exato cenário. Mas olha, não é só um desabafo, é um apelo poderoso por justiça, um caso levado diretamente à mais alta corte do universo. Vamos juntos entender a profundidade desse clamor? A gente já sente a intensidade logo no começo. Davi não está sussurrando um pedido. Ele usa 3 palavras fortes: ouve, atende, dá ouvidos. Isso aqui não é um pedido tímido. É a declaração de abertura num tribunal divino. Davi está confiante que sua causa é justa e ele se apresenta diante do juiz supremo para apresentar seu caso. Então, essa primeira parte do Salmo é, na essência, um pedido formal para uma audiência e um veredito de Deus. E um ponto muito importante aqui: Davi não está dizendo que é perfeito. Ele está afirmando a inocência dele numa situação específica de calúnia. É como se dissesse: Deus, neste caso aqui, a justiça está do meu lado. E de onde vem toda essa confiança de Davi? Está bem aqui. Ele não confia na própria opinião. Ele apela para uma instância muito superior, o julgamento de Deus. É como se ele dissesse: o teu veredito é o que realmente importa, que a sentença final venha de ti, porque só os teus olhos conseguem ver a verdade por trás de tudo. Ok, então, como Davi prova que está certo? Ele não chama testemunhas humanas nem apresenta documentos. A estratégia dele é outra, muito mais ousada. Ele convida o próprio juiz, o próprio Deus, a conduzir uma investigação profunda e completa na vida dele. Ele literalmente abre o coração para a perícia divina. E essa inspeção divina que ele pede passa por 3 áreas. Primeiro, o coração, examinado à noite, sabe? Naquele momento em que estamos sozinhos com nossos pensamentos e não dá para fugir da própria consciência. Segundo, a boca, mostrando a decisão firme de não pecar com as palavras. E terceiro, os passos, mostrando que ele se manteve nos caminhos de Deus, longe da violência. Juntos, esses pontos mostram uma integridade completa: pensamentos, palavras e ações. Isso nos traz uma aplicação muito prática. Quando alguém nos acusa injustamente, qual é a primeira reação? Muitas vezes é se defender publicamente, talvez até contra-atacar. Davi nos mostra um caminho diferente. Primeiro, ir para o silêncio e pedir a Deus que examine nosso coração. A integridade pessoal diante de Deus vem antes da defesa pública. A partir daqui, a gente percebe uma mudança no tom do Salmo. Aquela atmosfera de tribunal dá lugar a um apelo muito mais pessoal e íntimo. Davi não se dirige a Deus apenas como um juiz, mas como um pai protetor. O pedido dele agora se baseia num relacionamento de amor e cuidado. E este versículo, nossa, é um presente. Ele nos dá 2 das metáforas mais ternas e poderosas de toda a Bíblia sobre a proteção de Deus. Elas falam de um cuidado que vai muito além da segurança, falam de preciosidade e de um afeto profundo. Vamos entender a primeira imagem: menina dos olhos. Isso se refere à pupila. Pense só, é a parte mais vulnerável do nosso olho, e a gente protege instintivamente sem nem pensar. O que Davi está pedindo é: Deus, me protege com esse mesmo cuidado instintivo e valioso, como se eu fosse a coisa mais preciosa para ti. Já a sombra das tuas asas traz 2 imagens poderosas. A primeira era a segurança do lugar mais sagrado que existia, debaixo das asas dos querubins sobre a Arca da Aliança. Era o lugar mais seguro do universo. A segunda imagem é a de uma ave-mãe, protegendo seus filhotes debaixo das asas, um símbolo de ternura e cuidado gentil em meio ao perigo. E essa proteção é urgente, porque Davi descreve seus inimigos como um leão pronto para atacar. Ele diz que eles têm um coração insensível, fechado pela gordura. Que imagem forte, né? É uma metáfora para um coração que ficou anestesiado pelo excesso de conforto e egoísmo. Eles são arrogantes e violentos, o que torna a ameaça muito real. Agora, a gente chega ao clímax do Salmo. Davi olha para além da sua situação imediata e faz um contraste impressionante entre o destino final de quem o persegue e a esperança de quem confia em Deus. É o contraste poderoso entre o que é passageiro e o que é eterno. Olha só a diferença. De um lado, os homens deste mundo. A recompensa deles está toda aqui: acumular riquezas, ter fartura, deixar herança para os filhos. O horizonte deles termina com a morte. Do outro lado, o justo. A recompensa dele não é material, é relacional, é eterna. Ver a face de Deus e encontrar satisfação completa na presença dele. E essa comparação levanta uma pergunta bem direta para a gente.
o que realmente nos satisfaz. Se a nossa alegria se resume ao que temos aqui e agora, talvez a nossa porção seja apenas desta vida. O Salmo nos desafia a cultivar uma fome que só a eternidade com Deus pode saciar de verdade. E essa esperança na eternidade é resumida no último e mais poderoso versículo do Salmo. Davi não termina sua oração pedindo vingança, mas com uma declaração de esperança que vai muito além da morte. Porém, que contraste! Enquanto outros se contentam com os tesouros da terra, Davi declara que a satisfação suprema dele será ver a face de Deus. E isso vai acontecer quando ele acordar. Mas esse acordar não é apenas o despertar de um novo dia. No contexto de perigo de morte e em contraste com aqueles cuja porção é só nesta vida, Davi está sendo profético. Ele está expressando a esperança da ressurreição do corpo, a esperança de acordar do sono da morte para, finalmente, ver Deus face a face. E essa esperança poderosa do Antigo Testamento não ficou só na promessa. Ela encontrou sua realidade, seu cumprimento definitivo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a resposta final para a oração de Davi. Pense comigo. Jesus é o único que poderia ter orado este salmo com perfeita e absoluta integridade. Na cruz, ele, o verdadeiro inocente, não foi protegido como a menina dos olhos, mas foi entregue aos leões para que nós pudéssemos ser acolhidos à sombra das asas do Pai. E ele foi o primeiro a cumprir o verso 15 literalmente, acordando da morte na manhã da ressurreição, e garantindo que nós também acordaremos. Essa esperança antiga se torna uma realidade gloriosa e muito pessoal. Conta-se a história de uma senhora, já com uma doença terminal, que conversava sobre sua morte iminente. Em vez de medo, ela abriu um sorriso radiante e disse com toda a simplicidade: "Eu vou ver Jesus." Essa é a esperança do Salmo 17. Não é sobre escapar dos problemas desta vida, mas sobre a certeza de que, quando o acordarmos, nossa satisfação não estará no que deixamos para trás, mas em quem veremos face a face.